Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um top de 5 recomendações, que provavelmente depois farei mais, porque já tenho uma lista com mais jogos dentro desta categoria, de jogos de motores de produção, os Engine Builders. Aquilo que é uma categoria, se bem que possa não ser muito formal, mas é normalmente muito referida e costuma ser uma coisa que, quando estamos a analisar, a descrever um jogo, descrevemos que o jogo é um motor de produção, uma coisa desse género. Para esta categoria de motores de produção, eu escolhi jogos que, na minha opinião, e segundo os meus gostos, portanto vocês vão ver se calhar alguns padrões, que são jogos em que nós vamos construindo múltiplas coisas que nos vão dando muitas produções e que essas produções vão sendo convertidas noutras coisas. E é isso que me parece que é interessante no motor de produção. Não é só produzir muitos recursos, mas é produzir recursos de modo a que nós os possamos converter depois noutras coisas e fazer assim um encadeamento e que tenha ciclos de produção. Não seja só uma produção única e depois parou, que é uma coisa muito natural, que depois acaba por ser aqueles típicos jogos em que nós produzimos e convertemos em pontos de vitória, ou fazemos encadeamentos, muitas vezes através do set collection, ou seja, conjuntos de coisas diferentes que produzem um resultado. Aqui a minha noção de motor de produção é mais uma coisa que é contínua, que está sempre a produzir. De notar que alguns jogos que estão na minha coleção poderiam entrar nesta categoria, mas alguns eu ainda não os joguei. Portanto, eu vou ficar só por aqueles que eu já conheço bastante bem e que me dão essa sensação de produção cumulativa e cíclica. Então, um desses jogos é o Fields of Green, em que é provavelmente um dos mais simples aqui dos 5 que eu vou referir. É que é um jogo que estamos realmente a construir uma quinta com as cartas, depois tem uma noção espacial em que vamos pegar na água para regar as várias produções vegetais, de frutas, cereais, esse tipo de coisas, que vão produzir comida, depois podemos dar a comida aos animais, vão dar também pontos e dar outros benefícios. Com isso depois podemos converter em pontos de vitória, podemos usar equipamentos, podemos alavancar realmente um motor de produção aqui agrícola. E se calhar em alguns destes jogos o tema da agricultura vai estar muito presente. Eu não sei porquê, apesar de eu não me dedicar à agricultura de modo nenhum, nem como passatempo, nem coisa do género, acabo por gostar muito de ver isso nos jogos, porque provavelmente acaba por ser uma das formas mais simples de mostrar como é que se faz um motor de produção, que é o facto de tratarmos da terra, cuidarmos, fazermos desenvolvimentos para a produção aumentar e obviamente a terra produz, ou então outro tipo de produções agrícolas não tão diretas com a terra, mas que depois têm uma relação em cadeia, nem que seja com produções secundárias. É aqui o caso do Fields of Green, em que através destas quintas vamos construindo com as cartas, tudo isto vai tendo cadeias de produção cíclicas de turno para turno, o que nos vai dar esta sensação realmente de produção cíclica e em cadeia, e eu gosto bastante disto, que ainda por cima é através de um draft de cartas, que nem sempre é o mais comum nestes jogos de cadeias de produção. Voltamos a mais um jogo de agricultura, La Granja, um dos meus preferidos. Aqui também diria que é um motor de produção, porque nós vamos com cartas que têm múltiplos usos, não sei se dá para ver muito bem, pronto, é mais ou menos aqui o aspecto do tabuleiro. Cartas têm múltiplos usos que nós podemos usar como extensões da nossa quinta para produzir bens vegetais ou para ter mais currais para ter porcos, que também é um modo de produção de animais, ou então para termos ajudantes ou termos contratos. Portanto, nós vamos estar a ter que decidir como é que vamos montar este motor de produção, que vai ter uma produção vegetal, vai ter a transformação destes produtos vegetais e animais em produtos que podemos vender ou então podemos até vendê-los diretamente. Vamos poder contratar ajudantes que nos vão ajudar a tornar mais eficiente este motor de produção e de venda, que acaba por ser uma produção e uma conversão depois em pontos de vitória. Também é uma produção cíclica, que depois também tem aqui o elemento de logística de distribuição desta produção, e eu diria que é mesmo muito bom, muito interessante. Eu gosto bastante deste jogo e dá-me a sensação que estou realmente a produzir com limitações e que tenho que tomar decisões porque não vou conseguir produzir tudo, o que faz com que tenhamos que escolher aquilo que que achamos que é mais eficiente, que é mais produtivo, lá está. Outro jogo que eu tenho também essa sensação é Imperial Settlers. Aqui este jogo é um jogo de cartas, também que vamos construindo o nosso próprio tabuleiro. Está aqui também um exemplo do que é que será uma civilização, ou seja, é uma abstração, no fundo são cartas, que depois tem vários turnos em que vão haver várias produções, vamos produzir muitas coisas e depois umas também vamos ativando as outras, vamos converter de recursos noutros tipos de ações em pontos, ações em jogadas que vamos pôr, em mais cartas, que depois vão criando aqui um crescendo contínuo de ações e de recursos
depois para chegarmos ao último turno em que temos imensos recursos e ações, imensas coisas para fazer, portanto também é um jogo muito interessante que tem estes ciclos de produção e depois de conversão da produção noutras coisas. Já não é um jogo de agricultura, embora tenha também o elemento de comida, já é um jogo de produção de materiais, de outros tipos de recursos, depois nós convertemos em edifícios e em pontos de vitória, em dinheiro e essas coisas todas, também com cartas com múltiplos usos. Também é um jogo muito interessante, também gosto muito, é sempre diferente porque tem realmente muita variedade de cartas, especialmente se tiverem as expansões todas. Aqui um jogo mais antigo, que também para mim é um excelente motor de produção, é o Le Havre. Provavelmente um dos meus jogos preferidos do Uwe Rosenberg, em que realmente aqui a produção, apesar de termos só um trabalhador, realmente podemos fazer produções em cadeia também interessantes de turno para turno. Tem vários edifícios que nós vamos juntando, para já podemos recolher recursos da oferta comum, mas depois podemos ter edifícios que vamos ativando e vamos convertendo sempre em produtos melhores, que vão dando mais quantidade de poder, por exemplo, em quantidade de alimentação, ou em poder energético, ou então também em dinheiro e pontos de vitória. Este jogo podemos fazer, por exemplo, várias cadeias de produção com vários edifícios. Imaginem, por exemplo, que têm algo que vos produz trigo, e depois têm algo que convertem o trigo em pão e em pontos, e depois conseguem pegar na comida e vender para outra coisa. Portanto, podemos fazer estas conversões todas, sempre que depois temos sempre os barcos, que nos dão comida, uma produção contínua abstrata, é tipo a manutenção do sistema, mas que depois também servem para descarregar e entregar a nossa produção que vamos fazendo durante o jogo. Portanto, tudo isto também está bastante bem feito, eu gosto bastante deste jogo. Aqui atrás tem apenas alguns edifícios, estão a ver, os edifícios basicamente é que vão dar aqui o poder do jogo, estes encadeamentos, estas ações. Um jogo que eu não sei se está muito disponível neste momento, mas se encontrarem, aproveitem, realmente é muito bom, e as novas versões até já vêm com a expansão dos novos edifícios especiais, que tornam o jogo ainda mais interessante porque tem mais opções para pontuar naquilo que podia ser algum defeito do jogo original, porque estava muito dependente, por exemplo, dos transportes finais dos barcos, e quem tivesse mais aço acabava por provavelmente ganhar, mas com os novos edifícios temos mais possibilidades de pontuar, ou seja, criar ainda motores de produção diferentes e com mais potencial para podermos chegar à vitória. E por fim, o jogo mais bem cotado destes todos, Terraforming Mars. Este é um gigante motor de produção com cartas, em que temos imensos recursos, vamos ter cartas sempre diferentes, vai dar para fazer um motor de produção diferente em cada jogo, que pode ter uma relação com o território, com os tais peças-talos que nós vamos colocando no planeta Marte. Isto aqui tem realmente muitas possibilidades. Eu já joguei isto muita vez e já vi pessoas a fazerem motores de produções realmente impressionantes e muito interessantes, o que pode depois fazer arrastar o jogo, tornando demorado, porque temos realmente de considerar todas aquelas cartas e todas aquelas possibilidades, e depois os turnos também podem ser longos na quantidade de coisas que vamos jogando, mas isto é muito interessante, eu acho que funciona muito bem. Vamos mostrar aqui só umas imagens para quem não conhece, ou seja, há aqui um território que vamos estar a transformar, comum, e depois cada um, o jogador tem os seus recursos todos aqui, que representa a sua produção e acumulação, e as cartas todas combinadas, que depois permitem gerar esta produção. Eu acho que este jogo é mesmo muito interessante, tem muitas expansões também, em que traz sempre coisas diferentes ao jogo, mais ou menos interação, depende do que vocês quiserem. Podem jogar até com mais planetas, com vários lados, e eu diria que é um jogo muito interessante neste sistema de produção, porque realmente estamos a produzir imensas coisas, a acumular imensas coisas, e tudo para tentar gerar aqui um motor único para produzir essas coisas em quantidade, em qualidade, depois para converter também em pontos de vitória, e depois também é sempre diferente porque as cartas nunca saem na mesma ordem, nem nunca vão sair todas, provavelmente, especialmente se tiverem as expansões, porque têm ainda mais cartas. E pronto, foram estes os 5 jogos que eu acho que são muito bons de motores de produção, e provavelmente depois farei mais, talvez 1 ou 2 vídeos com mais alguns que eu acho que também são muito bons. Isto respondendo aqui a uma solicitação que recebi aqui no canal, em que alguém pedia para realmente falar de alguns jogos de motor de produção que eu gosto e que acho que são interessantes, e muitos deles não são propriamente muito recentes, alguns até já têm uns anos, portanto são jogos que estão já estabelecidos e que eu diria que é seguro apostar neles como bons jogos no geral, dentro quase sempre deste estilo dos Eurogames. Não tenho aqui nenhum com muito conflito ou muita interação ou ataque, até porque isso pode ser incompatível com o modo de jogo ou com o tipo de jogo de motor de produção.
porque a lógica é ter um sistema de otimização que nós vamos construindo e não propriamente uma coisa que vamos roubar aos outros jogadores, ou dominar, ou ser atacados. Não tem propriamente isso, é mais uma coisa que nós vamos criando por nós, tentando ser o melhor e o mais eficiente possíveis e assim ganhar aos outros jogadores, porque provavelmente fizemos um motor de produção melhor que o deles. Portanto, estes jogos acabam por entrar quase sempre na categoria dos jogos dos Eurogames e dos jogos económicos. No entanto, pode haver depois também outras exceções, quem sabe até consiga identificar alguma nos próximos vídeos. E pronto, ficam aqui as minhas 5 recomendações de jogos de motor de produção, jogos que eu acho que são sempre seguros de terem na vossa ludoteca, especialmente se gostarem deste tipo de jogo, eu diria que estes jogos são para vocês. Então vá, Deus!